Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos chegando com mais um podcast a mesa redonda do GE, e a gente grava essa edição em data sagrada. Hoje é aniversário do Rei Pelé, 80 anos. Certamente a personalidade brasileira mais comentada no mundo, o mais admirado também, o mais falado, muito cornetado. E eu não tenho nenhuma dúvida em afirmar que só estou aqui graças a Pelé, porque a grandeza do futebol brasileiro está diretamente ligada ao Rei e sua geração, que em 58 colocou o Brasil no mapa mundi do futebol, e o resto é história. Deixa eu dar as boas-vindas a Paulo Vinícius Coelho. Fala, PVC, beleza? Vamos falar muito sobre Pelé. Ontem eu lembrei a história do dia em que Pelé conheceu o Didia. E o Pelé disse para o Didia: "Você fez o meu pai chorar." O Pelé conta, inclusive, que depois do trauma, que foi a derrota de 50, ele prometeu para o pai, para a família, né? Vou ganhar uma Copa. Talvez naquela derrota tenha nascido boa parte da personalidade do Rei Pelé. Kleber Machado, bem-vindo ao nosso podcast à mesa. Que honra tê-lo aqui conosco. Imagina, a honra é minha, numa data tão especial assim, como você disse, futebol. Talvez o futebol do mundo inteiro tenha o A, P e DP antes de Pelé e depois de Pelé. Como que o Pelé entrou na sua vida, PVC? Eu não vi o Pelé jogar ao vivo, nasci em 75. Como na sua vida, Paulo Vinícius Coelho, apareceu o Rei Pelé? Eu nasci em 69. Meu pai é santista. Eu não vi o Pelé no estádio, mas eu lembro como se fosse ontem do jogo de despedida dele. O Santos e Cosmos de 77 já era o final do Pelé. Então, eu não vi o Pelé no estádio jogando no ápice. Mas, assim, como qualquer louco por futebol, eu cresci vendo o Pelé, lendo Pelé, ouvindo Pelé, lendo sobre o título mundial. Eu vi Pelé poucas vezes na minha vida, mas uma vez que eu vi na minha vida, a primeira vez que eu vi na minha vida foi em 92. A gente tinha descoberto que a taça de campeão do mundo do Santos tinha desaparecido. Ela, de fato, desapareceu. O Santos depois teve que fazer uma réplica, pediu ao São Paulo o troféu para colocar a réplica no Memorial das Conquistas. E o Pelé, convidado pela equipe do Placar, para ir à Vila Belmiro procurar a taça na sala de troféus, que era uma bagunça, foi. A primeira coisa incrível, ele foi. Quando a gente ia entrando naquele saguão antigo da Vila Belmiro, mais estreito do que é hoje, entrando no elevador, saiu o pai com a menina. A gente entrando no elevador, o pai parou e olhou e ficou absolutamente boquiaberto. E a porta do elevador começou a fechar e o pai disse: "Pelé, ela quer muito o seu autógrafo." A filha devia ter 4 anos de idade. O Pelé abaixou, deu um beijo na garota, escreveu na camisa dela, deu autógrafo, cumprimentou o pai, perguntou o nome do pai, perguntou o nome da menina, e depois subiu para entrar na sala de troféus bagunçada para procurar. É inacreditável que você tivesse tanto trabalho naquela época para entrevistar o Viola, com todo respeito ao Viola, e o Pelé fosse até a Vila Belmiro protagonizar essa cena. E você, Kleber, como o Pelé entrou na sua vida? Eu sou 7 anos mais velho que o Paulo Vinícius, sou de 62. Diz a lenda, os caras que trabalharam com meu pai morreu, eu era novinho, né? Mas diz a lenda que os caras que trabalharam com ele diziam que ele era torcedor do Comercial, um time de São Paulo que não existe mais, já não existia mais lá em 1970, né? O Comercial da capital. Mas para mim ele falava que era santista. E é meio natural, eu nasci em 62, o Santos eu nasci em março, o Santos seria campeão do mundo. Então eu acho que, como todo pai zeloso, falou: pô, deixa eu levar esse aqui para um time que está ganhando, né? Deixa eu mostrar para ele o time que está ganhando. E aí o primeiro jogo que eu fui ver na minha vida, meu avô tinha um apartamento em São Vicente e meu pai ia para lá no fim de semana. E um sábado à noite ele me levou à Vila Belmiro para assistir o Santos 3, Ferroviária 0. Mas a primeira lembrança que eu tenho é da Copa de 70, né? Que eu, com 8 anos de idade, lembro do movimento e tal. O Pelé entrou na minha vida pelo meu pai. Meu pai é de Santos. O pai do meu pai, meu avô, é de Santos. Ambos corintianos fanáticos. Então foi o maior barato receber a informação do Pelé por 2 corintianos, né, que não era o time da família, que o maior jogador da história era simplesmente o maior algoz do time dos meus familiares e que nunca ia nascer, nunca ia ter de novo um jogador como o Pelé.
E eu comecei a acompanhar futebol nos anos 80, eu nasci em 75, e eu queria desmentir meu pai e meu avô. Como não? Por que só vocês viram o maior da história? Por que eu não vou ter o direito de ver também o meu Pelé, de ter o Pelé da minha geração? Eu vi o Zico, eu vi o Maradona, eu vi o Platini, eu vi o Zidane, eu vi o Ronaldo, eu vi o Romário, mas nenhum deles chegou ao Pelé. E eu acho que a gente trabalha numa profissão de tanta subjetividade, né? É muito subjetivo opinar quem é melhor do que esse, quem é melhor do que aquele, quem joga melhor, mas algumas coisas são muito palpáveis, são objetivas. E para mim, como jornalista que lido com informação, tratar o Pelé como o maior da história não é subjetividade, ela é informação. Claro. Eu acho que a gente tem elementos, fatos, registros para falar isso de forma muito tranquila. É óbvio que o Maradona teve temporadas maravilhosas, o Messi, o Cristiano Ronaldo, mas por tantos anos seguidos, nunca ninguém conseguiu fazer a diferença como fez o Pelé. O futebol passou a ser muito físico, né? O Ronaldinho Gaúcho fez 2 anos maravilhosos que poderiam deixar o Ronaldinho num patamar até próximo ao Pelé, como o segundo maior jogador do Brasil de todos os tempos, e, de repente, fisicamente, ele não conseguiu mais render por vários porquês. Mas não há dúvida, isso tudo é mérito de um cara. E o parâmetro é sempre o Pelé. Você falou, os caras que você falou são todos craques. São todos que se sentariam a uma mesa com o Pelé na cabeceira da mesa e eles sentados na mesa, à mesa junto com o Pelé. E o parâmetro é sempre o Pelé. É sempre, o fulano fez isso, isso, isso. Oh, mas o Pelé fez aquilo, aquilo, aquilo. Pelé virou um adjetivo, né? O Pelé da música, o Pelé da arte, o Pelé disso, o Pelé daquilo, virou um adjetivo. Nessa semana, especificamente, o aniversário de 80 anos do Pelé tem um significado. O Pelé sempre foi muito cultuado e também, às vezes, tratado como como um ídolo de barro, às vezes se tratava o Pelé no Brasil, porque a gente maltrata muito os nossos ídolos. Esta semana, que o Pelé completa 80 anos, e o Pelé tem seus problemas de saúde, e vai cuidar deles pelos próximos anos, eu acho que faz um bem para o nosso país tão sucateado, tão maltratado. O Brasil precisa do Pelé, como talvez não precisasse quando ele fez 50, ou quando ele fez 40, ou quando ele fez 60. Hoje a gente está olhando para o país como um país que não tem grandes orgulhos. E nesta semana o Pelé é um orgulho. Ainda que alguém vai dizer alguma coisa, vai querer fazer algum do Edson, né? Novo. Mas assim, é um orgulho, é um dos poucos orgulhos que restam neste momento do Brasil. Cleber Machado, grande abraço para o senhor, foi um prazer tê-lo aqui na mesa, hein? Até a próxima, espero que volte, hein? Claro, é só convidar, é sempre uma delícia discutir futebol, trocar ideia e conversar, sempre bom. Maravilha. Paulo Vinícius Coelho, grande abraço para o senhor, até segunda-feira. Parabéns, Pelé, e muito obrigado, valeu. Vida longa ao rei, vida longa ao rei.